Você já ouviu a voz de Deus? Como identificar essa voz? E quais são as formas que Deus usa para se comunicar conosco? Vamos meditar um pouco sobre isso hoje? Sejam bem-vindos mais uma vez neste canal de edificações para a sua vida. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vânia Lira, moro aqui em João Pessoa, na Paraíba. Hoje está um dia maravilhoso, não é? E eu estou aqui fazendo esse vídeo, gente, com essa mensagem que Deus trouxe ao meu coração e eu tenho certeza que vai alcançar você também. O objetivo deste canal é proclamar o Evangelho do Senhor até que Ele venha. E Ele virá, né? Ele está voltando. Então seja você também um evangelista, curta, compartilhe, comente aí embaixo, certo? Sobre aquilo que Deus falou ao seu coração, para que a gente possa alcançar muito mais pessoas. Bom, hoje nós vamos aprender as formas com que Deus usa para se comunicar com o seu povo. Muita gente tem dúvida e, ao mesmo tempo, muita gente já ouviu a voz de Deus, outros querem muito ouvir a voz de Deus de várias formas. Não somente na Bíblia, mas de várias formas. As pessoas me perguntam: Vânia, você já ouviu a voz de Deus audível? Vânia, você já teve visões? Você já teve revelações? Já teve isso? Já teve aquilo? Como é que Deus ele se comunica conosco? Bom, desde o princípio que Deus ele se utiliza, né, dessa forma de comunicação, porque na verdade ele formou o homem para se relacionar com ele. Deus é um Deus de relacionamento. Isso é maravilhoso. É muito bom saber que um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão santo se importa conosco. Eu sei que por muitas vezes você já ouviu, já deve ter ouvido aquela expressão de que nós não somos merecedores, que nós somos aquele pecador, que Deus não se interessa em se comunicar com um comedor de farinha como nós, que tudo que ele tinha para dizer ele já deixou na palavra. Eu concordo com você, Deus realmente é santo, 1000 vezes santo, isso é inquestionável. Que nós somos pecadores, isso também. A Bíblia é a carta dele para nós, com certeza, é sim. Mas a gente não pode esquecer também que foi por sua graça, né? Foi a graça de Deus que nos alcançou. Eu quero ler um texto para vocês aqui, em João 1,14. Olha o que é que diz João 1,14. E o verbo, que é a palavra, ele se fez carne, olha só, e habitou entre nós, presença, nós quem? Eu e você, pecadores, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então foi pela graça, esse verbo, ele se fez carne, a palavra se fez presença e habitou entre nós pecadores, para que a gente pudesse ver a sua glória. Então tudo que Jesus fez aqui na terra, ali no Novo Testamento, foi a presença dele, rasgando aquele véu para que a gente tivesse livre acesso. Não tem mais barreira para ele falar conosco, muito menos a gente para ele. Mas hoje nós vamos tratar só das formas com que ele usou, né, com que ele se utiliza para falar conosco, tá bom? Então a primeira forma com que ele se utiliza aqui, a primeira forma desta comunicação é a palavra de Deus. Bom, nós sabemos que desde o Éden, né, Deus vem se comunicando com o seu povo através de Adão, depois vem Noé, depois vem Abraão, depois vem Moisés, depois Josué, depois Samuel, e assim vai, né? Então nós temos exemplos no Antigo Testamento e no Novo Testamento de que Deus é o primeiro interessado em se comunicar conosco. Então, a primeira forma com que ele se utiliza essa comunicação é através da Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, certo? Ela é que mostra quem é Deus, o caráter de Deus. E ela é aquela luz que mostra para a gente quem somos nessa situação, onde estão os nossos pecados para que possamos deixar. Então, nós não podemos jamais deixar de ler a Bíblia. Ela é quem diz que eu sou, através de Jesus Cristo, tá bom? Então a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é imutável, ela é inerrante. Creia na palavra do Senhor, não importa a tradução que você tenha. Leia a palavra de Deus. Segunda forma é através do Espírito Santo. Deus deixou a palavra e ao ponto que a gente entende, né, que nós somos pecadores, o Espírito Santo, a função dele é nos convencer dos nossos erros.
nos convencer do nosso pecado. Porque não fazia sentido eu estar lendo e não ter uma mudança. Aquilo ficava só por leitura mesmo e não iria surtir efeito em mim. Então, de forma nenhuma, o Espírito Santo ele faz isso. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Um exemplo bem simples disso é, quando você lê a palavra do Senhor e tem um texto que você tem uma vontade de chorar, tem um texto que você se identifica, que você se alegra, que você aprendeu algo, que você usufruiu de algo ali, é o Espírito Santo agindo. A função dele é essa. A função dele também é convencer você de quando você errar, quando você brigar com seu marido, com a sua esposa, com alguém da sua família. Ele está ali dizendo, olha, vai, né, vai pedir perdão, olha, você errou nisso. É a função do Espírito. A função do Espírito Santo é trazer a paz, que é o árbitro no nosso coração. Quando um louvor chega à sua mente, sem você ter ouvido raramente, do nada, você se encontra ali com aquela música na tua mente, é o Espírito Santo. Quando tem um texto bíblico, que você se acorda e está aquele texto bíblico ali na tua mente, é o Espírito Santo. Quando você escuta uma mensagem, uma frase, ou um exemplo, ou um testemunho, chega ao seu coração a ponto de você não esquecer, ou alguma dessa frase, algum momento desse, alcança o seu interior, é o Espírito Santo trabalhando. Então Deus tem várias formas de falar com o seu povo. E também nos direcionar, sabe? Se a gente estiver fazendo alguma coisa errada, ou estiver indo por caminho que não é de Deus. Então esta é a função do Espírito Santo. É também te constranger. É a função dele, te quebrantar. Então a função do Espírito Santo, ela é maravilhosa na nossa vida. Sem o Espírito Santo, não tem como, porque é o Espírito Santo de quem? De Deus, daquele que fez a palavra, que soprou a sua palavra no ouvido dos homens para que eles escrevessem e chegassem até nós hoje, tá bom? Então a Bíblia é o primeiro, o Espírito Santo é o segundo. Tem também, gente, uma forma muito comum, que são os sonhos. E eu quero trazer aqui para vocês de que o próximo vídeo está muito lindo, né? Depois desse já vem o vídeo sobre os sonhos, porque eu sou muito procurada em relação a muitas dúvidas em sonhos, tá bom? As pessoas perguntam muito para mim em questão de sonhos. Então vamos aprender como lidar com os sonhos. Todo sonho é de Deus? Quando é que é de Deus, né? Quando é que a gente precisa entender sonho como sonho e revelação como revelação? Então vamos aprender também isso, só que no próximo vídeo, que sobre sonho tem um monte de coisa para falar, tá bom? Então essa é a terceira forma com que Deus fala conosco. Bíblia, Espírito Santo, sonhos. Agora vem visões. Então Deus também se utiliza de visões para falar com o seu povo. Antigamente nós ouvimos muito isso, né? Deus trouxe visões para os homens. Quem teve visão? Paulo teve visão. Olha aí, Paulo, comedor de farinha, perseguidor do povo de Deus, ele teve visões. Outro que teve visão, João. O livro de João foi todo baseado em visões. Pedro teve visões, a visão da escada, não é? E muitos outros exemplos, que a Bíblia é cheia de exemplos de que Deus usa desse dom, dessa forma também para se comunicar conosco. Outro é revelação, que parece muito com sonho, viu? A revelação ela parece muito com sonho. A diferença é que a visão você vê de olho aberto. Eu estou aqui, de repente Deus me mostra algo e eu tenho uma visão. A revelação não. A revelação é você estar dormindo, é Deus te revelar alguma coisa até na palavra mesmo. Então a revelação ela já é diferente e a gente também vai tratar disso depois. Mas a revelação ela tem uma forma muito peculiar, porque antes de Jesus vir à Terra, Deus ele revelou Jesus aos profetas. Jeremias fala sobre isso, Isaías fala sobre isso, não é? Então, Jesus, ele foi pré-anunciado, né, pelos profetas. Foi a revelação que o Senhor deu, tá bom? Então, revelações também é algo que Deus se utiliza para falar com o seu povo.
A outra forma é através de anjos, né? Não sei se você já viu um anjo, mas já ouviu falar de anjos que entram em salas de cirurgia, né? Anjos que livram a criança, anjos que estão ali livrando as pessoas, né, de todo mal, porque os anjos, eles são os mensageiros de Deus, tá bom? Então, na Bíblia, um anjo do Senhor lutou com Jacó. E também Deus se revelou através de um anjo para falar para José de que Maria não tinha traído ele. Maria estava grávida pelo Espírito Santo. Então, os anjos, eles são mensageiros de Deus, tá bom? Essa é a forma também que Deus fala com o seu povo. Outra forma, gente, muito rara, é a voz audível de Deus, tá bom? Por que eu digo rara? Porque poucas pessoas tiveram essa experiência de ouvir a voz de Deus. Eu tenho 37 anos de convertido, eu acredito que só 2 vezes eu ouvi a voz audível de Deus. E todas as 2 foi no primeiro ano em que eu me converti. Mas a Bíblia está repleta de exemplos também sobre pessoas que ouviram a voz de Deus audível. É uma forma rara, por quê? Porque Deus já tem a Bíblia, se utiliza da palavra. Tem o Espírito Santo que está ali, né? Nos convencendo do nosso pecado, da justiça e do juízo vindouro. Temos a revelação, temos os sonhos. Então a voz audível de Deus se torna raro realmente, porque não tem tanta necessidade assim, tá bom? Mas Deus ainda se utiliza desse método para falar com o seu povo. Também temos o que, gente? É a natureza. Se você olhar ao seu redor, você vê os mares. Quem fez isso tudo? O Senhor, o grande El Shaddai, né? Os mares, os rios, a natureza com sua diversidade. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre isso, né? As grandezas de Deus. Quem somos nós na criação do Senhor? Então, essa criação aí fala quem é Deus. Deus está falando. O universo, né, é a forma com que Deus fala conosco, sem que a gente escute nenhum som. O Salmo 19 diz o quê? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento ele anuncia as obras de suas mãos. Então, são formas de Deus falar conosco, tá bom? Gente, que Deus abençoe vocês poderosamente. Muito obrigado. Curta, compartilhe. Seja um evangelista nesse canal e que esse vídeo chegue a mais pessoas, certo? Orem, leiam, escutem a voz de Deus. Eu tenho certeza que Deus quer falar ao coração de vocês. Eu tenho certeza que se você ainda não ouviu a voz do Senhor, você tem muito desejo de ouvir essa voz privilegiada, mas nunca esqueça de que a palavra do Senhor ela é completa e que Deus se utiliza desse método todos os dias, sempre, a cada momento, para falar conosco. Amém? Que Deus nos abençoe.